Do maná do céu para você, bom dia! Maná de hoje, o sangue nos leva mais perto de Cristo. Eu vou estar lendo em Gênesis 35, versículo 8. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 35, 8. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Batuque. É tão tremendo, né, que quando o Senhor hoje falou, né, o sangue nos leva mais perto de Cristo, o sangue é o quê? O sangue é a vida, né? E aí foi quando o Senhor, né, falava ao meu coração aqui, né, a ama de Jacó. A ama, ela cuidou de Jacó e de Esaú quando eles eram pequenos, né? E depois que a mãe de Jacó morreu, ela foi, né, morar com Jacó. E é tão tremendo que se você ler ali, né, no 34, vai voltar um capítulo antes, ali no 34, é quando Jacó, né, depois que ele volta um pouquinho antes, fala quando Jacó, né, ali, ele e o irmão teve encontro, teve o perdão, tudo, e depois no 34 é quando a filha de Jacó foi abusada lá pelo príncipe, aí o príncipe, né, viu que era apaixonado, que se apaixonou, né, pela filha de Jacó, aí pediu para casar com ela, lembra? O Senhor ministrou muito no nosso coração. E aqui no 35 é quando ali os filhos de Jacó, né, no 34, ainda os filhos de Jacó, eles que fizeram vingança, ou seja, eles aceitaram ali, né, que o príncipe ali, né, tipo, pediu, vamos dizer, se arrependeu, tudo, mas ele enganou, os filhos de Jacó enganou, porque depois eles fizeram maldade, né? Se você continuar lendo aí, Jacó estava, né, foi para essa cidade de Betel é onde Jacó foi quando Esaú falou que ia matar ele, então na época ele foi para lá e agora ele está voltando, indo para Canaã, né? E quando ele chega nessa cidade de Betel, ali Deus fala com ele, para ele ali levantar um altar, tudo, e eles estão indo para Canaã, né? Para a terra prometida. E foi quando o Senhor fala, né? Que aí Débora morreu no caminho, né? Débora morreu no caminho, do caminho indo para a terra prometida, para Canaã, né? E foi, né? Se você continuar lendo ali, vê que ali Deus, né, muda o nome de Jacó para Israel, ali Deus abençoa ele, multiplica, e depois você continua lendo, né, a história toda. Mas foi quando o Senhor falava hoje, né? O sangue nos leva perto de Cristo. E é tão tremendo porque o sangue fala de vida. E o que o Senhor está falando? O que nos leva perto de Cristo? É o arrependimento, é o perdão. Por quê? Todos os dias nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas o que nos leva perto? É a gente estar com Cristo. E o que nos faz a gente estar com Cristo é o quê? É arrependimento, é a gente pedir perdão, é a gente estar vivendo o princípio e foi quando o Senhor falou, o sangue leva perto de Cristo. Ou seja, enquanto nós estamos com vida. Porque aqui, quando o Senhor me trouxe, né, falando da morte de Débora, tipo, depois que morreu, não tem mais o que a gente fazer. Ó, ela parou no meio do caminho, ela estava indo, né, junto para a terra prometida. E aqui foi quando o Senhor trouxe aqui, né, um ensinamento, né, um ensinamento. Porque, ó, depois que... E é tão bonito de ver, né, que ela cuidou de Jacó, né, e do irmão, né, de Esaú, e depois ela foi morar com Jacó. Olha que tremendo, né? Jacó ali, né, eu falo, né, tipo, reconheceu, né? E foi tão maravilhoso que aí quando o Senhor falava hoje comigo, né, o sangue leva mais perto de Cristo, aqui o Senhor está nos dizendo, e quando ele traz, né, uma passagem falando de morte, tipo assim, depois que a gente morrer, não tem mais como a gente fazer nada. Porque o sangue é que leva perto de Cristo. E se a gente morre, a gente está sem sangue. Acabou o sangue, né? O sangue é vida. Né? Ah, acabou o sangue, morreu, não é? Acabou. E é tão tremendo que aqui o Senhor tá, né? Enquanto eu estava aqui, o Senhor já falando comigo mais ainda e me lembrou, né? Que eu vou contar um testemunho aqui. Que quando a minha mãe, né, antes de morrer, teve câncer, né? E teve um tempo que ela ficou internada e o médico falou que ela ia morrer naquela noite. E eu estava lá, o médico falou pra mim, a sua mãe vai chamar seu pai, achando que eu era de menor, falou, vai chamar seu pai, porque você tá preparada para ver a sua mãe morrer? Se a sua mãe morrer aqui no hospital, nós vamos colocar ela num sanito preto, e você tá preparada para ver isso? É melhor você chamar seu pai. E ele ficou teimando que eu era de menor. E eu falei, não, mas a minha mãe não vai morrer hoje. Eu tenho um Deus grande, né? Eu falei assim pra ele, eu tenho um Deus grande e a minha mãe não vai morrer. Deus não vai deixar minha mãe morrer hoje.
E aí, né, tinha uma amiga que estava junto com nós, e aí comigo, né, e foi quando eu saí dali, né, para vir chamar meu pai, e eu falei para ela, não, minha mãe não pode morrer hoje. Desesperada, eu falei, minha mãe não pode morrer hoje. Eu lembro que nós estávamos ali na praça, ali do hospital, e eu ali falei para ela desesperada, falei, não, eu vou ligar lá, né, ia ligar pro meu pai lá no orelhão, eu falei, não, vou ligar pro meu pai, mas minha mãe não pode morrer. E antes de ligar pro meu pai, chamar meu pai, fiquei falando para ela. Eu repetia isso várias vezes, porque eu tava passando mal. Eu falei, se a minha mãe morrer hoje, eu não vou ficar bem. E eu falava, Deus, não deixa minha mãe morrer, não deixa minha mãe morrer, porque eu preciso pedir perdão para minha mãe. E aí ela falou para mim, vai lá, pega na mão da sua mãe e fala com ela. Pede perdão para ela. Eu falei, não, mas eu preciso ver minha mãe com os olhos abertos. Minha mãe precisa responder que ela me perdoou. Não, minha mãe não pode morrer. E ali ela falou, não, mas segura na mão, a sua mãe vai te dar um sinal. E eu falei, não, eu tenho que ver minha mãe com os olhos abertos. Minha mãe precisa responder que ela me perdoou. Eu não vou ficar bem. Ai, não, se minha mãe morrer, eu também vou precisar. Eu vou morrer. Eu não vou ficar. E eu fiquei desesperada. Desesperada. E ela falou assim, não, vai lá. E eu fui lá, peguei na mão da minha mãe, voltei lá no hospital, peguei na mão da minha mãe. Minha mãe já estava ali, né, sem responder, e ali eu tava tão nervosa, né, e ali eu segurei, a minha mãe estava com febre, né, e eu segurei na mão da minha mãe, e eu falei, ai, não sei se a minha mãe respondeu, parece que a minha mãe mexeu a mão, parece que não mexeu, e eu saí dali e falei, ai, mas minha mãe não pode morrer, desesperada, e vim falar com meu pai, pro meu pai lá, que minha mãe ia morrer naquele dia, e eu falei, ai, pai, mas a minha mãe não pode morrer, e ali eu tava passando mal, pensa num passar mal. E sei que ali foi tão tremendo que depois disso a minha mãe teve melhora, a minha mãe teve alta, veio para minha casa e chegou aqui, né? Eu falei para minha mãe foi num dia de manhã, assim, eu falei para minha mãe que, né, que eu queria pedir perdão. Por quê? Porque eu trabalhava desde nova, sempre que eu chegava, sempre com dor de cabeça, sempre passando mal, eu chegava cansada, eu queria dormir. Muitas vezes eu sentava no sofá, né, e minha mãe estava assistindo TV e ela queria contar para mim tudo que tinha acontecido no dia. Ai, fui no postinho, ai, aconteceu isso aqui, não sei o quê, e ela queria me contar tudo que aconteceu no dia. E eu, cansada, falava, mãe, quero dormir. Ai, mãe, deixa. E tem uma irmã minha mais velha que ela falava pra mim assim, falava pra minha mãe, mãe, conta pra mim, eu quero ouvir, se ela não dá atenção, né? A G que só tá falando com a G, fala pra mim, mãe, conta pra mim que eu quero te ouvir. E minha mãe dava risada, né? Porque minha mãe queria contar pra mim. E aí eu fiquei com aquilo, né? Que assim, depois que minha mãe tá doente, que eu tinha que pedir perdão pra minha mãe, que eu não dei atenção que a minha mãe queria. Não, que eu muitas vezes, né, cortava minha mãe, né? Aquilo ali me fez assim, agora o Senhor me trazendo, né, para eu contar esse testemunho, que daí quando a minha mãe veio em casa, né, teve alta, aí eu pedi perdão para minha mãe, a mãe falou, imagina, filha, né, não tem nada não, olha o que você tá fazendo pela mãe, que daí eu parei de trabalhar para cuidar dela, falei, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, mãe, não, mas não tem nada, você chegava cansada, a mãe entende, você tinha dor de cabeça, não, fica tranquila, a mãe não tem, a mãe nem lembra disso não, porque a mãe perdoa, né, não tem nada não, mãe, a mãe já te perdoou, fica tranquila. Mas eu tinha que ouvir aquilo da minha mãe, sabe? E ali ela falou comigo, né? Conversou e falou, não, para com isso, você parou até de trabalhar para ficar com a mãe, olha o que você tá fazendo com a mãe, porque aí eu pude cuidar da minha mãe aqui em casa, né? Eu quis estar com a minha mãe, né? Tá aquele momento com a minha mãe, e hoje eu entendo que foi, né, necessário, porque o Senhor já ia me preparar para esse tempo, mas foi um momento, né? Talvez eu ia estar hoje falando, nossa, quando a minha mãe ficou doente, eu não tava, não, Deus faz tudo certinho, e aí hoje eu falo que foi quando o Senhor ministrou um tempo aqui, né, esses tempos, falando comigo, que aquilo foi uma preparação, aquele 1 ano que eu parei de trabalhar, que eu abri mão de tudo para ficar com a minha mãe, para cuidar da minha mãe, foi o tempo que era essa preparação de agora, né? De eu viver agora, né? E foi tão tremendo que daí eu pedi perdão pra minha mãe, tudo, né? E ela falou, não tem nada não. E aí ela me ensinou depois a fazer o pão dela, né? Foi tão maravilhoso. E aí me ensinou a cozinhar, né? E quando foi também, porque ela não deixava a gente fazer nada. Ela falava, não, o que eu posso fazer é comida, né? Porque ela era muito doente, então a comida eu faço. Então por isso que a gente não cozinhava. Mas depois, quando ela se deparou na cama, ela me ensinou até a fazer o pão dela, né? E aí foi tão tremendo, porque quando
eu tive essa oportunidade, né? Graças a Deus, consertei assim em vida, né? Eu tinha aquilo comigo. Minha mãe nem lembrava nada disso, mas eu tinha aquilo comigo e eu não estaria bem até hoje. E foi quando o Senhor falava aqui comigo, né? O sangue nos leva perto de Cristo. Por quê? Aquilo ali fez eu pedir, né? Perdão, me levou mais perto da mãe. Tive aquele momento, oportunidade. Mas eu poderia não ter tido aquilo ali, né? Eu pedia para Deus, eu falava, não, Deus, não leva minha mãe, por favor, não leva minha mãe. E foi, né, quando o Senhor aqui falava comigo, né? O sangue nos leva mais perto de Cristo. Então, às vezes a gente se depara com um diagnóstico, né? Ou com uma... Igual eu, quando eu vi ali que a minha mãe ia morrer, naturalmente ali eu não queria mais nada, eu só queria pedir perdão para minha mãe, entende? Ou seja, e eu queria pedir enquanto a minha mãe estava com vida, eu não queria ver, falar ali, eu queria que a minha mãe respondesse. E é tão tremendo que quando o Senhor está falando, o sangue nos leva perto de Cristo, por quê? Porque o sangue é vida, enquanto a gente está com vida, a chance da gente pedir perdão, a chance da gente se arrepender. Por quê? Para a gente ir para a terra prometida, vamos falar para o céu, para a Nova Jerusalém, é através de Cristo. Então o sangue nos leva perto de Cristo, né? E o que é o sangue? É a vida, enquanto temos vida. Porque depois que a gente fechar os olhos aqui, não tem mais o que a gente, né? Ou se a pessoa também pedir, se a minha mãe tivesse morrido, não tinha mais como, né? Eu pedir perdão para ela ali. Não, naquele dia não. Mas Deus foi maravilhoso, porque depois o médico ainda veio aqui e falou, ei menina, hein? Seu Deus é grande, hein? Porque é o médico que falou que ela ia morrer no hospital. Ele veio aqui na minha casa e viu minha mãe sentada, dando risada. E aí depois eu falei para minha mãe, né? Porque a minha mãe falou, por que ele tá falando isso? Eu falei, porque foi aquilo, mãe, que eu tinha que pedir perdão pra senhora. E ele falou que a senhora ia morrer, né? Aí a minha mãe deu risada com ele. Ele falou, ei menina, que Deus é grande, hein? Olha, seu Deus é grande, hein? E aí foi que depois virou tudo risada, né? Foi alegria, mas eu tive chance, né? Então foi quando o Senhor falava, hoje o sangue nos leva mais perto de Cristo. Por quê? Vida, enquanto temos vida, depois que morre, não tem mais. Porque se minha mãe tivesse morrido naquele dia, eu não teria, porque minha mãe já estava ali sedada, minha mãe já não estava respondendo, entende? Então eu tinha que falar, e eu queria falar com minha mãe em vida. Eu falava para minha mãe, não, minha mãe precisa abrir o olho, minha mãe precisa me responder. E minha mãe já não tinha mais nada, mas olha, aquilo ali estava me corroendo por dentro. Uma coisa boba, né? Porque minha mãe chegava e a minha mãe falava, queria conversar comigo, tava com dor, cansada, né? Ali era uma coisa, por eu não ter dado atenção para minha mãe. No entanto, que depois eu não quis mais nada, eu quis cuidar da minha mãe, fazer o melhor para minha mãe, né? Mas eu tive tempo em vida, eu tive chance, né? E ali eu falo que foi Deus, né? Porque Deus conhece nós. Mas aqui o Senhor tá falando para nós, né? O sangue nos leva mais perto de Cristo, ou seja, vida nos leva mais perto, porque é através de Cristo que nós vamos ver Deus, não há outro caminho, é um caminho só e o caminho é Jesus. Então, enquanto há sangue, né, a vida, há tempo da gente se arrepender, há tempo da gente pedir perdão, há tempo da gente perdoar, há tempo da gente, né, consertar, há tempo da gente buscar o Senhor, há tempo da gente estar no caminho. E o que o sangue nos leva? Porque quando está acabando, quando a gente tem, né, quando eu me vi ali, né, a minha mãe tendo um dia que minha mãe ia morrer, ou seja, ia acabar o sangue, não ia ter mais o que fazer, eu ia ficar mal, meu Deus. Olha, eu louvo a Deus. E aqui o Senhor está fazendo eu contar esse testemunho do perdão, que aí eu pude pedir perdão para minha mãe em vida, enquanto tinha sangue. Entende? Porque depois que a minha mãe morresse, não tinha mais. E eu ia estar aí, hoje nem imagino. Mas louvado seja Deus, Deus me deu essa oportunidade. E a mesma coisa, o que nos faz levar, é o sangue que nos leva perto de Cristo, ou seja, e o que é? É o perdão, é o arrependimento. Porque o que nos afasta de Cristo é o pecado, é a gente desobedecer, é a gente estar fora da vontade de Deus, é a gente estar praticando o que desagrada a Deus, a gente está fora dos princípios, ou seja, a gente não está vivendo a palavra, é tudo que está nos afastando de Cristo. O sangue, a vida, nos leva perto de Cristo, porque quando morrer não tem mais. Quando a gente fechar os olhos aqui, acabou, ou é céu ou é inferno. Então o Senhor está falando hoje, o sangue nos leva perto de Cristo. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, dizer que Tu és bom, digno de toda honra e toda glória. Pai, o Senhor está nos dizendo hoje, o sangue nos leva mais perto de Cristo. Pai, sabemos que a vida, enquanto há vida, nós temos chance de estarmos, ó Pai, juntinho de Cristo, todos os dias, porque Cristo é através de Cristo que nós vamos estar contigo, Pai. E assim é minha oração, nos perdoa, Senhor, nos
moda, Pai, faça, Pai, com que nós possamos entender que sem Jesus não temos como te ver, Pai. E a minha oração é nessa manhã, Pai, que cada um hoje possa refletir, Pai, que quando estamos com sangue, estamos com vida, e com vida nós podemos estar com Cristo. Pai, que nós não esperamos, ó Pai, chegar no momento aqui, o Senhor me trouxe lembrança, Pai, de um dia que eu, ali no desespero, Pai, vendo a minha mãe ali já com um diagnóstico de partida, Pai, mas o Senhor ali me deu a chance, eu sou grata por isso, Pai, e que cada um hoje possa refletir, ó Pai, pensar, ó Pai, que enquanto há sangue, há vida, e podemos estar perto de Cristo. É no nome que há poder que eu já oro, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar, tchau.